Gabriel Xavier concede entrevista coletiva e fala: é o jogo das nossas vidas. Contra o Flamengo, meus amigos, a expectativa é de que o Bahia consiga buscar a virada inédita como visitante na Copa do Brasil e se classificando para as semifinais pela primeira vez na história do tricolor baiano. No Fortaleza tem desfalque sério, Bruno Pacheco não viaja e não vai entrar em campo na equipe do Lion. E no Vitória, Mateuzinho e Hiller marcam presença na parte do treino e agora tem jogo de 6 pontos, o Vitória contra a equipe do Atlético Goianiense. E sem muito mais nesse vídeo, você que está chegando comigo nessa manhã, deixa o seu like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Eu tô chegando sempre com um mundo de informações para deixar você extremamente bem informado. Meus amigos, bom dia pra você, tá tudo bem, tá tudo tranquilo? Semana de decisão na Copa do Brasil, não tem mais blá blá blá, não tem mais chororô, Maracanã estaremos lá, teremos Bahia e Flamengo, Flamengo e Bahia e na moral, tá tudo aberto. O cara que tá falando que o jogo tá decidido ou é maluco ou não entende nada de futebol. Essa é a pura realidade, porque tá tudo aberto, evidentemente, eu não vou ser hipócrita e mentiroso. Ah, Jonas, quem é favorito? Favorito é o Flamengo. Assim como eu falei que o Bahia era favorito para poder enfrentar o Flamengo na Arena Fonte Nova, eu bato o martelo, o Flamengo é favorito. A responsabilidade da classificação é do Flamengo. Quase 70 mil espectadores são esperados no Maracanã. Vai ter festa, vai ter mosaico, vai ter volta de Arrascaeta. O único desfalque vai ser o De La Cruz. Então o favorito é o Flamengo e também porque tem a condição do empate o rubro-negro carioca. Por isso que eu considero o Flamengo favorito na partida dessa quinta-feira, mas o Bahia vem forte e o Gabriel Xavier deu entrevista, meus amigos, e pro elenco do tricolor baiano é o jogo da vida de cada um deles, tá bom? O tricolor precisa vencer o rubro-negro para tentar avançar aí na Copa do Brasil, tá bom? O Bahia nunca, meus amigos, nunca disputou uma semifinal de Copa do Brasil, nem conseguiu uma virada, nem o Rogério Ceni venceu do Flamengo, então são muitos tabus. Tabus acontecem, os tabus surgem para ser quebrados. Agora é um jogo muito difícil, foi o que eu disse aqui anteriormente. Eu acho que o Bahia deveria ter feito o placar no primeiro jogo, né? O Bahia teria que ter conseguido, caso quisesse complicar ainda mais a situação do rubro-negro carioca, ter feito um bom resultado em casa e não conseguiu, tá bom? E ainda disso tudo há um jejum de 9 jogos sem vencer o Flamengo. Mas nenhum dos tabus tira a confiança de Gabriel Xavier. O Gabriel Xavier foi escalado, eu repito isso aqui várias vezes. O Gabriel Xavier foi escalado pelo torcedor do Bahia. O Rogério Ceni não queria escalar o Gabriel Xavier, porque ele tem ranço de garoto da base, tem ranço. A torcida pediu, cobrou e quando o moleque entrou, o moleque não saiu mais, tá bom? Então abre aspas aí para o Gabriel Xavier, que concedeu uma entrevista, ele falou: além do jogo do ano, com certeza é o jogo da minha vida. Essa é a expectativa dos jogadores aí do Bahia. E tem que ser assim mesmo, né? Para enfrentar o Flamengo do Maracanã, um jogo complexo, complicadíssimo e de desvantagem, tem que entrar como se fosse o jogo da vida. Já facilita, né, a situação do Bahia tendo que reverter o placar. Você entrar com mais ânimo, você entrar com mais vontade, com mais garra, com mais foco e determinação que o adversário, é um primeiro passo para você conseguir uma vitória. Abre aspas aí novamente para o Gabriel, que diz o seguinte, ó: o jogo mais importante para mim, a gente sabe da importância que é para o clube a gente fazer história, estamos bem focados para fazer um jogo e conseguir a classificação, completou aí o zagueiro. E belíssimo zagueiro aí, por sinal, eu acho que ele vai dar um lucro pro Bahia exorbitante. Eu acho que já grandes clubes aí, já teve algumas sondagens de clubes europeus, mas já com certeza grandes clubes da Europa irão aí tentar a contratação desse jogador, porque ele mudou, na minha opinião, o sistema defensivo do tricolor, mesmo que o Rogério Ceni, né, demorou pra caramba, foi um voto vencido em escalar o atleta. Contra o Flamengo, o Bahia busca uma virada inédita, como eu disse anteriormente, como visitante na Copa do Brasil. Além de todas as situações que envolvem esse jogo, o Bahia nunca virou um jogo em Copa do Brasil quando sai perdendo. O Bahia que perdeu o jogo de ida para o Flamengo por 1-0, um resultado que obriga o tricolor a vencer no jogo de quinta-feira no Maracanã, tá bom? Se o esquadrão ganhar pelo simples placar,
haverá a disputa nas penalidades. Qualquer vitória por 2 ou mais gols, a vantagem é do time baiano. Enfim, o Bahia, para ganhar direto, para se classificar direto, o Bahia precisa vencer por 2 gols de diferença. E aí, os primeiros 10 minutos é importante, né? O melhor dos mundos para o tricolor, antes dos 10 minutos, 1-0 Bahia. Porque os 70 mil que estão ali para apoiar, eles vão começar a pressionar. E o Flamengo jogando pressionado em casa, às vezes a vaca vai pro brejo. Jogo difícil pra caramba, o Flamengo tem um excelente time, vai ter a volta do Gabriel, a volta do Arrascaeta, a volta do Léo Pereira. O único desfalque, efetivamente, aí vai ser o De La Cruz, tá confirmado, ele não vai pro jogo. Mas ainda falando sobre o Bahia conseguiu se classificar depois de perder na ida em 4 oportunidades. Então, assim, conseguiu reverter em 4 oportunidades. Mas em todas elas fazia a última partida como mandante. Então, assim, às vezes que o Bahia conseguiu reverter o placar, foi se utilizando da Arena Fonte Nova, foi se utilizando do esforço e da torcida tricolor. Jogos fora, ele não conseguiu reverter. Então, por isso que eu falei da importância que era para o Bahia conseguir um belíssimo resultado contra o Flamengo dentro de casa. Outro ponto que o Bahia precisa superar são os tabus aí contra o Flamengo, como nós falamos aí anteriormente, são 3 derrotas e 2 empates pela Copa do Brasil, além de 2 eliminações, uma delas em 90, inclusive em quartas de final também da Copa do Brasil. É jogão, é jogo para parar o Brasil, é jogo para todo mundo assistir, é jogo de 2 equipes técnicas com jogadores bons, com meio-campo qualificado, é um jogo que vai chamar a atenção do futebol brasileiro, ou melhor, é o jogo do futebol brasileiro nessa Copa do Brasil. Eu costumo falar e volto a frisar que, na minha opinião, é uma final antecipada entre Flamengo e Bahia, Bahia e Flamengo. O Fortaleza, vamos falar do Lion, vice-líder do Campeonato Brasileiro. O Lion, meus amigos, enfrenta o Internacional nessa quarta-feira, dia 11, às 19 horas, pela 19ª rodada, jogo atrasado, tá bom? Marinho e Caleb estão entre os relacionados para o duelo e são as novidades. Agora, o desfalque seríssimo, é o Bruno Pacheco, que ele tá no departamento médico. O Caleb estava em transição após um processo de fortalecimento muscular e ele está há mais de 2 meses sem atuar. Marinho estava no departamento médico com edema muscular na região posterior da coxa. Já o zagueiro Kusevich do Chile e o meia Kevin Andrade da Venezuela foram convocados por suas seleções para disputar as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Já o zagueiro Thomas Cardona cumpre suspensão e o Brits e o Tite devem ser titulares na equipe do Fortaleza. A provável escalação do tricolor Lion é João Ricardo Tinga, Brits, Tite e Felipe Jonathan, Lucas Sacha, Hércules, Pochettino, Pikachu, Breno Lopes e Lucheiro, que está chamando a atenção de vários clubes. Ressalta-se que o Fortaleza é vice-líder da Série A com 48 pontos em 24 jogos, tá bom? O Botafogo é líder com 50 em 25. O Inter é o 10º colocado e somou 32 pontos em 22 confrontos. Vamos continuar falando do futebol do Nordeste. Agora é a vez do Vitória da Bahia, porque Mateuzinho e Hiller marcam presença em parte do treino do Vitória, já de olho no jogo complexo, um jogo de 6 pontos, na briga pela permanência da Série A do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Vitória. O treino do Vitória dessa segunda-feira, realizado no CT Manuel Pontes, está na Jura, teve as participações especiais aí de Mateuzinho e Ricardo Hiller como novidades, tá bom? Eles que foram recuperados de problemas físicos, os atletas estão em transição e vivem a expectativa de ficar disponível para o jogo desse sábado às 16 horas de Brasília contra o Atlético Goianiense pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a folga, de domingo, os atletas passaram por exame de CK e PCR e termografia na sala de fisiologia do clube. Em seguida, houve trabalho de avaliação na academia, tá bom? Depois, já no campo, principal lá do CT, os jogadores trabalharam posse de bola, piques, antes de Carpini comandar uma atividade técnica em campo reduzido com foco em finalizações. Novamente vale ressaltar, jogo complexo, jogo muito difícil do Vitória contra a equipe do Atlético. O Atlético que é um mandante péssimo, mas o Vitória também não é um visitante muito bom. Então, com 22 pontos, e o Vitória é o 18º colocado do Campeonato Brasileiro, está na zona de rebaixamento do Brasileirão. O rubro-negro baiano volta a treinar focado no Atlético Goianiense, nessa
nessa terça-feira, treinou focado aí nesse confronto, né? Enfim, e vai viajar para Goiânia, será na sexta-feira. Então treina terça, treina quarta, viaja na sexta-feira para Goiânia para esse confronto muito difícil contra a equipe do Atlético. É o Lanterna, mas jogar lá, né, é sempre muito complicado, é sempre muito complexo. Você que está comigo aqui na Gol TV, por gentileza, deixa o like, inscreva-se. É importante demais pra gente, é importante demais pro nosso crescimento, sempre chegando com um mundo de informações para deixar você extremamente bem informado. Vídeos 8h30 da manhã falando sobre o futebol do Nordeste e às 5h30 da tarde falando sobre o futebol carioca com o Léo Andrade. Antes de sair, dá uma moral pra gente, deixa o like, inscreva-se aqui na Gol TV. Um forte abraço para você, saudações, tamo junto, valeu!